Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Santos. Falemos neste vídeo um pouco sobre o Boca Juniors, que é este grande bicho-papão do continente, né? Depois do Independiente de Avellaneda, é a equipe que mais tem títulos da Libertadores de América, no total de 6. Não tem sido o bicho-papão número 1 nos últimos anos da Libertadores, porque este papel tem sido desempenhado pelo River, o seu grande rival. Mas Boca, de fato, é um clube que assusta demais. A sua camisa é do tipo que entorta varal e varre o chão. Nesse sentido, quando o Boca chega a uma etapa decisiva de quaisquer competições, sempre é apontado como o favorito para conquistá-las. Não tem sido diferente agora também na Libertadores, nessa atual edição da Libertadores, e particularmente para este confronto contra o Peixe. Muitos têm apontado o Boca como o grande favorito para passar de fase e chegar à finalíssima da Libertadores. De certa forma, as pessoas que o falam não estão totalmente equivocadas. O Boca, de fato, é uma equipe com muita tradição. Esta equipe atual, dirigida pelo Russo, consegue em alguns momentos do jogo ter muita competência, mostrar muito um bom desempenho dentro de campo. Mas as coisas talvez não sejam da mesma forma como algumas pessoas estão vendo. Talvez algumas pessoas estejam vendo qualidades demais no Boca, assim como outras que eu andei percebendo por aí. Andam vendo muitos defeitos demais nessa equipe argentina. O Santos terá diante de si, de fato, um grande pesadelo, um adversário dificílimo, sem dúvida alguma. Mas uma coisa é o que significa uma equipe, um clube, do ponto de vista da sua tradição, da sua história, das suas conquistas. Uma outra coisa diversa é o que significa esta tal equipe na atualidade, no momento de um confronto decisivo. E uma outra coisa ainda mais diversa, ainda muito mais diferente de tudo isso, é o seguinte: quem de fato favorita uma equipe é o campo. Um determinado time pode ser muito forte, ele pode ter vencido todos os jogos anteriores, ele pode estar vivendo um período de invencibilidade, ele pode ter a sua defesa como a melhor de qualquer competição que dispute. Ele pode, portanto, nesse sentido, ir para um confronto, sendo apontado como um grande favorito, mas é o campo que vai favoritar essa equipe ou não. Se ela é favorita ou não, se ela é mais forte ou não, vai ter que colocar isso dentro de campo. Então o campo favorito ou não. E o campo tem favoritado muito o Santos, dirigido atualmente pelo Cuca. Deixemos claros, dirigido atualmente de forma competente pelo técnico Cuca. Diante de vários confrontos, inclusive na fase de grupos da Libertadores, o Santos era tido por muitos como uma equipe que sairia. Eu mesmo achava que o Santos teria muito mais dificuldades do que teve para passar de fase, para passar para as fases decisivas da competição. De lá para cá, assim como em outras situações como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas sobretudo na Libertadores, o campo tem favoritado o Peixe de uma forma brilhante. E o campo tem lembrado às pessoas o tempo inteiro o que é a canteira da Vila Belmiro. A canteira do Peixe realmente apresenta muitas surpresas, sempre apresenta muitas soluções. E quando os jogadores dessa canteira são misturados com um ou outro bom jogador de fora, no caso do Santos não tem só um, a coisa fica ainda muito melhor. Tem Pato Sanches, Soteldo, Marinho e alguns outros. Então esse Santos não é um adversário fácil para o Boca Juniors, assim como o Boca não é também para o Santos. Mas olhando da perspectiva do Peixe, estamos analisando, portanto, da perspectiva do Peixe, e o que a gente vê é o Boca, então vamos falar mais do Boca. Eu tenho visto algumas pessoas falando que o Boca é muito favorito contra o Santos. Muito. No dia de ontem, por exemplo, eu acabei flagrando aí muitas pessoas das redes sociais, sobretudo no Twitter falando isso. Jornalistas, pessoas que têm um trabalho com jornalismo já há um bom tempo, falando isso. Não vai ter jeito para o Santos passar pelo Boca. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas viram o jogo do Boca contra o Inter? O que o Boca fez contra o River foi um jogaço.
tudo funcionou brilhantemente para o Boca. Aquilo que ele faz de melhor funcionou muito bem e funcionou da forma como não vem funcionando em muitas outras situações, em muitos outros jogos. O Boca que atuou contra o Santos foi um Boca que conseguiu apresentar toda a ideia de jogo ainda mais sofisticada em campo pelas ações dos seus jogadores, toda a ideia de jogo que o Russo apresenta para essa equipe. Mas esse Boca não tem sido assim nas outras partidas. O Boca tem sido, inclusive, muito criticado, sobretudo o seu treinador, por grande parte da torcida chinesa, pela covardia que apresenta em alguns momentos dentro de campo. Foi assim contra o Inter. E essas pessoas que falam do... Será que não viram o jogo contra o Inter, por exemplo? Será que não viram a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores desse Boca? Então o que acontece? Vira o Superclássico, o Boca jogou muito e é só isso que fica na retina. Então isso não é análise, isso não é profissionalismo, isso não é jornalismo. Claro, há vozes no jornalismo muito mais experientes que têm apontado o Boca como favorito, o Boca e o River. O Mauro César Pereira, por exemplo, fez isso numa recente live dele e falou, não, o Boca e o River para mim são os dois favoritos. O Mauro tem realmente muita condição para fazer isso. Para mim também, o Boca e o River tem sim, o River para mim e o Boca tem sim uma condição melhor do que as equipes brasileiras em função do tempo de treinamento dos seus treinadores em relação aos treinadores brasileiros, em relação ao nível de ajuste que as duas equipes argentinas apresentam em relação às equipes brasileiras. As duas equipes brasileiras vivem processos de formação, enquanto as duas equipes argentinas estão muito prontas. Então o Mauro, por exemplo, tem condição de falar isso, mas e o Mauro não é um jornalista oportunista como outros que eu andei vendo no Twitter, falando apenas depois do Superclássico. Não se posicionavam antes, não falavam nada. Depois do Superclássico, apontaram o Boca como o grande favorito. O Santos não vai ter condição, não vai ter jeito, o Santos não vai passar e assim por diante. E as coisas não funcionam dessa forma, gente. Não é assim que as coisas acontecem. É preciso olhar o que é uma equipe na sua temporada, o que tem sido os seus jogos. Como é que essa equipe resolve os problemas que são apresentados pelos seus adversários dentro de campo? O Boca tem tido muita dificuldade com isso. Contra o Inter, o Boca foi uma equipe covarde e uma equipe, em muitos aspectos, morta dentro de campo. Eu fiz um vídeo falando que o Boca era um gigante que começava a sair das sombras, mas eu via coisas no Boca que depois o Russo foi lá e acabou com elas. Como, por exemplo, uma forma de jogar diferente. Como, por exemplo, um jogador atuando junto com o Tevez lá na frente, né, jogando com dois atacantes. Essa possibilidade de jogar com dois atacantes faz com que o Tevez desempenhe o papel de enganche e segundo atacante ao mesmo tempo. Ele é um falso 9, ele cai pelo lado do campo, ele é um meio campista construtor, ele constrói muito a partir da entrada da área. Quando ele joga sozinho, a coisa fica muito mais difícil e fica mais complicado de acioná-lo. Por quê? Porque os jogadores do meio de campo, a construção a partir do meio de campo não tem funcionado muito bem nesse Boca. Um dos grandes jogadores desse Boca, que faz com que esse Boca se mantenha, é o Campuzano, que é um primeiro volante que está lá na equipe, sobretudo para proteger a primeira linha, fazer uma saída limpa muitas vezes, mas proteger a primeira linha e protege e cobre muito. É um jogador que vale por 2, por 3. Para mim, é uma das grandes expressões desse Boca. O Tevez também tem sido um grande jogador, tem vivido uma grande temporada a partir do momento em que o campo foi reduzido para ele jogar. E reduzido inclusive pelo Russo, que colocou ele como segundo atacante, sem obrigação de marcar, sem obrigação de retornar, a partir do meio de campo. Mas nesse sentido, o Tevez tem funcionado quando ele atua com alguém do seu lado. Isso estava funcionando no Boca. Toda vez que o Boca jogava assim, algum tempo atrás, as coisas iam bem. Toda vez que eu jogava com um atacante, as coisas iam mal. Então o que fez o Russo? Resolveu optar pelo esquema em que o Tevez atua sozinho, apenas com um, né? O Tevez atua apenas como o único atacante da equipe. Ou seja, o Russo não dá para entender. Essa equipe do Boca é realmente muito boa do ponto de vista dos seus jogadores, do ponto de vista das soluções que os seus jogadores podem apresentar dentro de campo. O Ficha é um jogador com o que a defesa santista vai ter que se preocupar muito. Se ele finalizasse da mesma maneira como ele conduz a bola, a coisa seria muito complicada. Seria um craque e já estaria na Europa. Ele tem problemas de finalização. O último passe dele também não é dos melhores, mas era um grande condutor de bola em velocidade. Puxa muito bem o contra-ataque. Agora, quem não está funcionando nesse Boca? Para mim, o Cardona não está funcionando. O colombiano não tem funcionado muito bem. Assim como o Ficha tem funcionado, como o Tevez tem funcionado. Os dois laterais do Boca são laterais. Apenas um ataca por vez. Em geral, o Fabra, né, ou o Mas, Emmanuel Mas. O Russo tem jogado mais com o Mas
atualmente, mas o Fabra deverá jogar contra o Peixe. O Buffarini, ele fica mais, ele guarda mais o primeiro campo, só que também ele vai pro ataque algumas vezes, né? É um jogador, aqui no Brasil não foi muito bem, mas ele é muito respeitado na Argentina. Ele consegue proteger muito bem aquela primeira linha. E é um jogador que quando sobe também dá trabalho porque tem o passe. Todos os laterais do Boca conseguem passar muito bem. No primeiro jogo do Superclássico, o gol do Boca foi feito pelo Ábila, né? A partir do quê? A partir de um passe-lançamento entre linhas ali, né? Não linhas muito bem fechadas, mas uma grande assistência do Emanuel Mas. Eles atuam como alas, como volantes, como meio-campistas. São jogadores com muita condição tática e técnica também, mas apenas um avança para o ataque a cada momento, não os dois. O Boca nunca ataca com os dois. Esse Boca vai tentar dar o campo para o Peixe, dar o campo para o Santos jogar. Eu diria que, no primeiro momento, seria interessante o Santos tentar deixar o Boca jogar um pouquinho. Claro, esse Boca, quando ele precisa do resultado, e ele tem o campo, ele costuma jogar bem. Quando ele não precisa necessariamente do resultado, ele tem o campo para jogar, ele costuma se atrapalhar. Os jogadores desaparecem. Ele some de campo e a coisa não fica tão bem. Então, se o Santos realmente tiver a vantagem, nesse caso, é interessante, olha só que curioso, se o Santos conseguir construir uma vantagem, é interessante que não ceda campo para o Boca. Ou seja, se fizer 1-0, tem que tentar fazer o segundo, o terceiro. O Boca, ele costuma jogar bem quando ele está perdendo. Quando ele está perdendo, ele costuma jogar muito bem quando ele tem campo para jogar. Quando ele não precisa fazer o resultado, quando ele não precisa... Quando o jogo está 0-0, parece que está tudo muito bem. Se terminar o primeiro jogo 0-0, o segundo jogo estiver 0-0, parece que está tudo muito bem para esse Boca Juniors. E é isso que a torcida não gosta. A torcida não aguenta isso. Precisava sofrer daquela forma contra o Inter? Não precisava. Sofreu por quê? Porque estava tudo muito bem. Entende? Então o que acontece? O Santos tem que tentar realmente jogar. Agora, de início, né, talvez seja interessante experimentar, dar um pouco de campo para o Boca para ver o que acontece. O Santos que também é muito bom no contra-ataque. Então, enquanto estiver 0-0, o Santos pode sim tentar dar esse campo para o Boca em alguns momentos. Em alguns momentos também, e aí nesse sentido, compactar bastante ali atrás. E aí, quando preciso for, também atacar a saída de bola do Boca. Ou seja, alternar, né, entre atacar, pressionar o Boca no seu campo de defesa, pressionando a sua saída de bola e também se defendendo de forma muito compactada. Quando o Santos contra o fizer 1-0, como eu disse, é necessário que tente fazer o segundo ou terceiro. Vai ser desta forma que o Peixe vai conseguir vencer o gigante argentino. O Santos vai vencer um jogo contra uma equipe que é muito forte mentalmente, se conseguir igualar também na força mental. Isso não tem a ver com o fato dos jogadores do Santos serem jovens ou não, boa parte deles. Ter força mental não significa necessariamente que o jogador precisa ser experiente, precisa ter 30 anos, 35 anos. Não, um jovem pode ter muita força mental. Então acho que se tiver uma boa força mental, igualar na força mental, o Santos pode colocar muitos problemas para o Boca e conseguir até mesmo vencer no primeiro jogo. É um jogo difícil, tá aberto, tá em aberto. Se a gente olhar para o que são as equipes hoje em termos de preparação, a gente pode apontar sim o Boca como um leve favorito para passar de fase, mas é o campo que vai decidir, é o campo que vai favoritar uma ou outra equipe. E se a gente pensar nesse aspecto, o campo não tem favoritado o Boca nos últimos anos e tem favoritado o Santos nessa temporada e na atual Libertadores. Ora, Josa, mas é um jogo decisivo, esse Boca não vai mudar, é um jogo decisivo. Meus amigos e minhas amigas, contra o Inter também foi um jogo decisivo. E não vimos o Boca mudar, muito pelo contrário, vimos uma equipe covarde dentro de campo, contra uma equipe, né, que não sabia muito bem o que fazer com a bola, que poderia ser perfeitamente dominada dentro de campo, e o Boca dando campo para o Inter jogar, né, até que levou o gol e quase foi eliminado nas cobranças de pênaltis. Acho que o Santos pode sim passar de fase, mas precisa igualar, no mínimo igualar na força mental, e saber que esse jogo vai ser um jogo de xadrez, e que o seu adversário não é esse grande bicho-papão que estão pintando por aí. É uma equipe forte que pode eliminar a equipe brasileira, a equipe santista, mas não é, neste momento, um grande bicho-papão como estão pintando por aí. Não é o River.
Mesmo que o Superclássico tenha terminado empatado, se os dois argentinos forem para a final, eu garanto para vocês que, mesmo sendo o campo que favorita uma equipe, eu garanto para vocês que o River deve ficar com o título da Libertadores. Então é possível que o Santos consiga, mas precisa igualar na força mental, precisa entender o Boca, saber dar o campo quando for necessário, saber se compactar na sua defesa quando necessário for e partir para o contra-golpe, saber não dar bola para o Boca e campo para o Boca quando estiver vencendo a partida, seja em Buenos Aires, seja no Brasil. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.